Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 416 do projeto Bíblia para Iniciantes. E aqui no capítulo 4 de Gálatas, versículo 8 a 20, Paulo demonstra toda a perplexidade dele em relação aos Gálatas, né? A preocupação de Paulo, o cuidado que ele tem, como se ele realmente fosse um pai para aquelas pessoas, e o zelo que ele tem, né? Ele percebe ali que aqueles novos cristãos estão sendo influenciados de forma negativa, afastando eles do evangelho puro, do evangelho simples, da boa nova que Jesus veio trazer para nós, da novidade de vida, querendo colocar preceitos, doutrinas de homens, né? Fazer um mix aí com aquilo que Jesus veio trazer. E não pode ser assim, não pode ser assim. Então Paulo veementemente exortou o próprio Pedro, né, e outras pessoas aqui, e agora ele demonstra essa preocupação. Então vamos lá. Versículo 8, Paulo diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses. Ou seja, no passado vocês não conheciam a Deus verdadeiramente, o poderoso Deus, o único Deus. E por isso eram escravos de deuses, com D minúsculos, que de fato não são deuses, né? E aí, N deuses. Só lembrar da minha vida antes de conhecer ao Deus verdadeiro, né? Eu tinha vários deuses, né? O Deus do conforto, do dinheiro, do prazer e etc. E num contexto mais antigo também, outros deuses mesmo, né, que eles adoravam, né? Deuses animais, Deus isso, Deus aquilo, sol, lua e etc. Independente, são deuses, né? Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, com D maiúsculo, conheceis o Deus, ou antes, melhor ainda, né? Sendo agora que Deus os conhece, agora que sois conhecidos por Deus, tá? Esse ser conhecido por Deus é algo que não, lógico, Deus, ele é onisciente, ele conhece a tudo e a todos. Porém, esse termo que ele usa, ser conhecido por Deus, é quando Deus nos verdadeiramente olha para nós e nos reconhece, né, como filhos e aqueles que temos o nome escrito no livro da vida. Lembra que Jesus, em uma passagem, ele diz, né, que alguns chegarão e ele vai falar: eu não os conheço. Não que ele não conheça, né, mas não os reconhece, porque não fizeram, né, eles, como não reconheceram a Jesus, né, como Senhor e Salvador, ele também, Jesus, e Deus pode falar: não, eu também não vos conheço, certo? Então é nesse sentido aqui. Então, repetindo aqui, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Em outra tradução diz rudimentos, fracos e pobres, e vocês querem se tornar escravos deles outra vez, né? Escravos dessas doutrinas, dessas leis, de tudo isso que, né, Paulo falou para trás, que eram considerados como um aio, um cuidador, né? E ele fala que guardai dias e meses e tempos e anos. Não que seja ruim guardar dias, e aí ele fala
né, dias ele está falando do sábado, as pessoas que guardam o sábado. Não que isso seja ruim, a questão é o motivo que está fazendo isso. Fazer isso como uma forma de ser aceito, fazer isso como uma forma de conquistar, de ter um mérito, né, como os fariseus. Não, eu jejuo, eu dizimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, não tem nada que eu e você possamos fazer para conquistar aquilo que Jesus conquistou por nós. Foi Ele que conquistou. Ele entregou a sua vida. Então, o nosso único trabalho, entre aspas, é o quê? Acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus. Com todo o nosso coração. Versículo 11. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, Paulo se pergunta assim, eu estou tão preocupado com você que eu acho que o trabalho que eu tive com vocês não valeu de nada. Então, Paulo está dando um puxão de orelha neles aqui, forte, para ver se eles entendem um pouquinho da importância desse assunto. Versículo 12. Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês. E vocês não me ofenderam em nada. Agora Paulo criando um rapó aqui, criando, né, uma empatia com eles. Vocês não me ofenderam em nada. Lembram porque eu fui parar aí? Porque eu fui lhes anunciar pela primeira vez que eu estive com vocês o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Né? Provavelmente Paulo estava indo numa viagem missionária e uma doença o acometeu e ele teve que ficar ali. E olha o que ele fala, versículo 14. Mas vocês não me desprezaram nem me rejeitaram. Ou seja, mesmo ele doente, em um estado de saúde grave, né, eles acolheram Paulo e ouviram aquilo que Paulo tinha a dizer e receberam as boas novas. Né? Deixa eu ler aqui, versículo 14. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, e embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês, pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Versículo 15. E como vocês estavam felizes, e eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. Olha só, Paulo se sentiu tão amado, tão acolhido. Você já se sentiu assim alguma vez? Eu estou me sentindo assim no momento, eu e minha esposa. Estamos sendo recebidos por uma família na casa deles. Uma família que nem cristãos eles são, mas nos recebendo com amor. Né? E é tão constrangedor esse amor, né? É tão gostoso, e Paulo está falando isso. Poxa, vocês me amaram tanto, me receberam com tanto amor e carinho, me ouviram, né, como a gente tem também falado aqui, compartilhado o Evangelho, as boas novas com eles, e eles ouvem, prestam atenção. Né? O que aconteceu? Paulo fala, versículo 16, será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei um inimigo de vocês? Uau! Lembra-se, né, que quem ama, exorta. E ele fala a verdade, e a verdade com amor. Por mais que ele está sendo firme aqui, ele está falando com amor. O zelo dele está sendo demonstrado aqui. Por isso que ele também traz essas palavras de amor aqui, reconhecendo o mérito deles também, reconhecendo o amor deles, a forma com que eles trataram Paulo antes. Versículo 17. Esses homens mostram grande interesse por vocês, olha só, porque ele sabe que eles estão sendo confundidos por outras pessoas. Ele conhece os filhos dele, ele conhece os Gálatas, ele sabe que isso não veio da cabeça deles. Então ele fala assim, esses homens que estão trazendo essas doutrinas, trazendo essas necessidades de circuncisão e de cumprir a lei, etc., etc., mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse
que eles sentem por vocês. Então, por isso que eles estão mostrando esse interesse todo por vocês, para que vocês também demonstrem a mesma coisa por eles. É um jogo, eles estão fazendo um jogo. E olha que são cristãos, hein? São cristãos, mas só que se deixaram levar por preceitos de homens, né? É aquela coisa, né? Não, vou colocar aqui um pouquinho do que eu acho, né? Em cima da verdade. Então, já leveda, é aquilo que Paulo fala, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Contamina. Versículo 18. É bom vocês terem um interesse sincero, sempre, e não somente quando eu estou com vocês. Meus queridos filhos, olha como ele chama. Meus queridos filhos, estou sofrendo por vocês, como alguém que sofre as dores de parto novamente. Olha só. Paulo já tinha sentido isso uma vez, né? Na primeira viagem e tudo, e agora ele está sentindo como dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Ou seja, ele fala que eu não vou desistir de vocês. Eu estou com vocês. E eu vou sofrer até que vocês entendam a verdade, o evangelho simples pregado por Jesus, o valor de Jesus naquela cruz. Versículo 20, para fechar hoje aqui. Como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de um modo diferente do que eu estou falando aqui. Olho no olho é diferente, né, gente? Olho no olho é diferente. E ele fecha aqui, só antes da gente, né, continuar o próximo áudio. Estou muito preocupado com vocês. Olha só, a preocupação de um pai, de uma mãe, como que eles devem estar recebendo isso, né? Imagina como que eles receberam essa carta, né? Então, sabendo do amor de Paulo, sabendo do conhecimento de Paulo, da autoridade de Paulo, né? Que Paulo fala no capítulo 2, da autoridade dele, que é onde ele reforça, e ele fala tudo isso aí, né? E isso é um alerta para mim e para você também. Cuidado com aquelas pessoas que demonstram interesse por nós, que utilizam aquelas palavras mais bonitas, são doces e etc. E vem com uma coisinha diferente daquilo que a gente... Por isso a importância, gente, da gente conhecer a palavra de Deus, a importância da gente conhecer a Bíblia, o manual da vida, para que nós possamos peneirar tudo aquilo que nós ouvimos, todas as pregações, e possamos aceitar e reter aquilo que realmente vem de Deus. Amém? Porque tem muita coisa hoje em dia que está vindo do homem, e isso vai levedar, isso vai fermentar, isso vai contaminar a palavra. A palavra é tão poderosa, gente. Ela não precisa de um complemento, ela não precisa de uma doutrina, ela não precisa de uma regra a mais, não precisa disso. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o dia 417. Beijo no coração.